Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal e eu espero que você esteja bem, esteja em paz, tá? O tema de hoje é um tema ligado ao nosso campo de atuação, ao nosso campo de trabalho. Especificamente, nós vamos falar um pouquinho mais hoje sobre radiônica. Recentemente, eu recebi um questionamento de um dos nossos amigos e tal. Eu sempre procuro contextualizar os nossos vídeos aqui, porque eu acho que fica mais didático. E ele me fez a seguinte pergunta, e essa pergunta eu estou dividindo com vocês e estou transferindo para você. A pergunta dele foi muito interessante. O que é, como é, qual é o tipo, qual é a forma, qual é o tipo de onda que é emitido de um equipamento, de um equipamento radiônico? A pergunta é muito interessante. Para que você entenda o que é radiônica, talvez você não saiba, pode ser que sim, pode ser que não, mas a radiônica foi um conjunto de conhecimentos que teve o seu início, teve a sua base estruturada. Nós já tínhamos conhecimentos anteriores, mas a sua base estruturada se deu através das mãos do Dr. Albert Abrams e depois do Dr. George Delaware e de outros tantos, que aventaram a possibilidade de que um equipamento sintonizado. O que é um equipamento sintonizado? É um equipamento que entra em ressonância com padrões vibratórios específicos. E esses padrões vibratórios podem, eventualmente, ser ajustados, com o objetivo de, através e por meio de, exclusivamente, através de, pelo meio de, um equipamento eletroeletrônico, fazer uma análise, fazer um diagnóstico, quer seja um diagnóstico clínico, um diagnóstico voltado para a agricultura, pecuária, enfim, um diagnóstico ligado às condições vibracionais de um ambiente, por exemplo, e ao mesmo tempo, ou produzir através desse equipamento emissões a fim de produzir as condições reequilibradoras daquele indivíduo, daquela propriedade, daquele local, enfim. Mas então eu preciso de um equipamento radiônico, um equipamento eletroeletrônico para isso. Então, se você já ouviu falar em mesa radiônica, fique certo. Mesa radiônica é a mesma coisa que eu tocar piano com um teclado virtual de papelão. Eu vou desenhar um teclado de papelão aqui com as notas, pinto de branquinho, pinto de pretinho, para dar as notas em branco, e depois os semitons em pretinho, né? E aí eu vou tocar. Olha bem para mim e pergunta, você consegue, imagina que você tocasse piano. Não, você talvez não toque piano, não tem problema, mas imagine que você entenda como é que se toca um piano. Você pressiona uma determinada tecla, ela bate com um martelinho numa determinada corda e produz um som. É um equipamento mecânico. O piano tem essa característica. Agora, imagine você produzir esse mesmo efeito com um teclado virtual. Ou seja, um papelão. Desenha no papelão e toca. Vê se você consegue tirar o som dali. Por alguma razão, você conhece muito bem música. E se você tocar num determinado desenho daquilo ali, é possível que você consiga perceber essa nota no seu cérebro. Se você for um músico, se você tiver essa educação e esse treinamento musical. Eu dei o exemplo do piano, mas pode ser um violão. Desenha um violão num papelão e tenta tirar algumas notas dedilhando as cordas desenhadas no papelão. Não vai sair absolutamente nada. São as tais mesas radiônicas. Isso não funciona. Isso não tem absolutamente nenhum sentido radiônico, no sentido da palavra. Ah, mas isso funciona. Então, isso tem um efeito psicotrônico. Beleza? Pois muito bem. Então, toda vez que eu estiver lidando com um equipamento radiônico, eu preciso ter em mente, inicialmente, a possibilidade
de uma interferência psicotrônica. Porque assim como um piano muito bem ajustado e afinado, assim como um violino, um violão muito bem ajustado e afinado, ele só vai produzir um som caso o seu operador, o músico, seja proficiente para produzir aquele som. Então, se eu estiver estudando numa academia de música, como principiante, como faixa branca, eu vou tirar algumas notas, eventualmente posso tirar alguma música, não tenha dúvida. Agora, eu jamais posso me arvorar neste momento do meu treinamento, com alguns dias no conservatório musical, na escola de música, eu querer já de pronto ir para uma orquestra sinfônica e ser solista de uma orquestra. É impossível isso acontecer. Tá? Quando eu digo impossível, não estou dizendo que, sei lá, eventualmente pode acontecer. Sei, pode ser que sim, pode ser que não. Mas é praticamente impossível que isso aconteça. Então, para que você compreenda como é que eu consigo, mesmo à distância, fazer um diagnóstico, utilizando o equipamento eletroeletrônico, e a posteriori fazer uma transmissão a ponto de produzir uma ação reequilibradora, é necessário que o meio que vai conduzir esta informação, o meio que vai transmitir essa informação do diagnóstico e o meio que vai emitir a ação reequilibradora, ela tem uma série de processos internos num equipamento e uma máquina que são muito singulares. Eles seguem a margem de um processo eletromagnético comum. O que é um processo eletromagnético comum? De transmissão de onda eletromagnética comum? Um telefone celular, um rádio, uma televisão, um micro-ondas, seja o que for, um sinal de satélite. Isso não é uma transmissão de onda de rádio e que obedece critérios de transmissão muito específicos. Eu posso transmitir uma ação reequilibradora utilizando onda eletromagnética? Sim, já existem estudos avançados para isso, não há dúvida. O nosso instituto aqui desenvolve tecnologia nessa área. Mas eu estou falando no âmbito da radiônica como dispositivo clássico, tá? Como dispositivo clássico, onde tem ali os circuitos sintonizados. Circuito sintonizado, vamos lá. Isso aqui é circuito sintonizado, dá uma olhada nisso aqui. Isso aqui é um desenho padrão de um dispositivo radiônico clássico, tá? Dentro de uma máquina, toda máquina que utiliza os circuitos sintonizados, basicamente elas têm um circuito muito parecido com esse daqui, certo? Existem outros elementos? Com certeza sim. Tá? Então, os equipamentos modernos, hoje os equipamentos mais sofisticados, ao compreender este processo, incorporaram alguns dispositivos a fim de produzir uma ação mais contundente. Esta ação mais contundente tem muito a ver com o operador, que está na frente do equipamento, está na frente da máquina, está ajustando o equipamento, está tocando o seu piano, do que propriamente aquilo que classicamente nós utilizamos para produzir a chamada ação à distância, ou seja, a transposição de estados de consciência. Porque dentro do padrão de diagnóstico, nós vamos capturar no equipamento, capturar na máquina, índices e padrões vibratórios decorrentes de um estado de consciência à distância, de um indivíduo que está padecendo de algum mal, de um estado de consciência residente em uma plantação de laranja, uma plantação de soja, seja o que for. Ali existe um ser vivo que tem um estado de consciência que, por estar padecendo de uma praga ou mesmo de uma baixa produtividade, alguma coisa, tem ali um estado de consciência que está rodando. Então, aqueles indivíduos que utilizam a radiônica para este tipo de trabalho, são experts nisso, eu conheço aqui no Brasil apenas dois. Tá? Dois, única e exclusivamente. Dois. Desconheço os demais. Ele vai capturar esse estado de consciência, ajustar e vai mandar a ação reequilibradora. Então, a onda
portadora, aquela que vai sustentar este estado de consciência, para que esse estado de consciência possa ser transposto de um ponto focal, que é o radionicista na frente de sua máquina, o instrumentista, o músico na frente do seu piano, à frente do seu piano, a hora que ele começa a produzir a ação, a hora que ele começa a tocar, a hora que ele começa a fazer com que a música que está em seu cérebro, em sua mente, possa ser transmitida para os seus dedos, e ao dedilhar as teclas do piano, ele consiga produzir aquela obra, aquela sinfonia, replicar aquela peça musical, aquilo está dentro da consciência do operador. Ele sabe muito bem do que ele está fazendo. Por exemplo, uma coisa que eu não tenho absolutamente nenhum tipo de proficiência é com a radiônica ligada à agricultura. Não é do meu métier. Eu lido com radiônica dentro da área da saúde, dentro da área das condições psicoemocionais e dos reequilíbrios biossistêmicos. Isso é a minha área de atuação. A parte de agricultura e pecuária eu não chuto nem com o pé. Sei como é o processo, mas eu não tenho manejo com isso. Bom, então, dentro desse bojo, dentro desse contexto, eu preciso transferir estados de consciência que têm a função curadora, reequilibradora, para dentro do equipamento. Eu não posso fazer isso numa prancha de papelão ou num desenho. Isso é muito pouco provável que isso aconteça. A partir do momento que eu crio essa condição vibratória na máquina, esta máquina passa a compor eletronicamente e psiquicamente esse estado de consciência. Com um detalhe: esta máquina precisa estar alocada dentro do teu ambiente de trabalho, dentro do teu gabinete, num ponto focal geométrico e de geoposicionamento, de tal forma que as características deste geoposicionamento apresente características biométricas de estresse geopático e tudo muito bem aspectado, de tal sorte que esta informação agora ela não irá mais caminhar como uma onda eletromagnética de transmissor-receptor. Agora ela vai caminhar e vai transitar pela quarta dimensão. O dispositivo eletroeletrônico, ele tem essa possibilidade porque ele vai fazer com que esta informação psíquica, esse conteúdo psicoemocional, esse conteúdo informacional, deve transitar pela quarta dimensão. E eu só consigo fazer essa transmissão, que são os recursos da telepatia clássica, que é a ação não local. O que é uma ação não local? É eu ter uma intervenção, faço uma intervenção aqui no meu escritório, aqui no meu estúdio, agora, e produzo uma ação não local, ou seja, distante daqui, produzir uma ação. E não local também, eu posso produzir uma ação não local relativa ao tempo. Eu quero que esta ação aconteça daqui 2 dias. Eu quero que esta ação tenha uma interferência há 10 anos atrás. Então, este processo eu não consigo transitar através de um sinal, de uma onda eletromagnética. Eu preciso levá-lo para um estado onde ele transite. Eu vou dar a tinta aqui. Pelas redes geomagnéticas, ele transita por este meio e vai atingir o seu alvo, principalmente quando você tem uma ação local, uma ação não local presente. Eu faço agora para acontecer agora. Isso é muito comum na parte agrícola, né? Eu estou lá com uma praga ou com uma deficiência de produtividade e tudo mais. Eu tenho ação agora para que isso se reverta imediatamente, já comece o processo imediatamente naquela plantação, naquela área em questão, tá certo? Isso é muito comum acontecer isso. Então eu procuro fazer isso, isso é feito através das redes geomagnéticas. Muito bem. Então, por este meio,
eu não consigo transmitir ondas eletromagnéticas clássicas, daquelas desenhadas por Hertz, desenhadas, propostas matematicamente por Maxwell, através das suas 4 leis do eletromagnetismo. Não, absolutamente não. Eu preciso de um outro conteúdo, de um outro componente. Por isso que as máquinas radiônicas feitas desde o começo, doutor, eu vou citar basicamente 3 aqui, as máquinas de Bruce Copen são excepcionais, as máquinas feitas pelo Dr. George Delaware, que foram aquelas que utilizaram os circuitos sintonizados de uma forma muito bacana, muito precisa, né? A reengenharia dessas máquinas é uma coisa excepcional e classicamente, o Dr. Albert Abrams, quando ele nos fez pensar a respeito da alteração da impedância do organismo através a alteração da impedância como meio pelo qual você produz o processo de cura. Lembrando, quem estuda radiônica sabe que o Dr. Albert Abrams diagnosticava os seus pacientes medindo a impedância, a resistividade. Um dos meus vídeos anteriores, no meu curso de radiônica, você vai encontrar aqui com facilidade. Na descrição do vídeo eu vou deixar a playlist para que você faça o curso completo, o curso com a nossa máquina. Você vai aprender como é que se faz isso de forma precisa. Tá? Mas eu estou tentando responder essa pergunta para uma pessoa que me fez esse questionamento, para que você entenda que a radiônica é o top player no âmbito das práticas vibratórias, das práticas vibracionais. Radiônica não é coisa de criança, é um trabalho de adulto. A radiônica diferencia os meninos dos homens, as meninas das mulheres. Tá? Então, se você está pretendendo fazer um curso de radiônica ou tá recebendo alguma propaganda aí com relação a isso, eu só olho para isso para que você tenha um pouquinho de cuidado e lembrar que você vai precisar de uma máquina. Repito, eu não estou vendendo máquina. Se tem uma coisa que eu não faço, é vender máquina. Tá? Eu ensino como fazer, mas vender já não estou mais com esse espírito. Tanto é que eu estou me preparando agora para montar um programa de treinamento para você. Você quer fazer uma máquina para você, você faz. Como um luthier. Se você quer aprender a fazer um violão, aprender a fazer um violino, existem técnicas para isso. Você só precisa ter um pouco de jeito para lidar com essas coisas. Eu quero passar para você o passo a passo depois. Isso é um projeto que vai demorar ainda algum tempinho, que eu estou com outros aqui, mas é só para responder a pergunta. Qual é o tipo de onda utilizada para o trabalho de diagnóstico e cura utilizando a radiônica? Tá? Então, resumindo, usa-se um equipamento, você tem que ter um equipamento eletroeletrônico que funciona dentro dessa arquitetura, que vai conversar com o cérebro do operador, que vai conversar com o conteúdo informacional, psíquico e mental do operador. Caso contrário, você não vai fazer radiônica, você é um mero manipulador de botão. Tá? Fique certo disso. E os resultados são diretamente proporcionais à quantidade de informação que você consegue colocar dentro do equipamento. Fique certo disso. Não adianta você ter um excelente piano se você não sabe tocar. Não adianta você ter um excelente piano, o melhor piano do mundo, se você simplesmente toca um Dó, Ré, Mi, Fá, Sol e um parabéns a você. Tá? Se você só faz isso, sei lá, fique então com uma mesa radiônica aí, alguma coisa nesse sentido. Eu estou falando isso, não estou desmerecendo o trabalho terapêutico de muitos profissionais. Claro que não. Tem profissionais aí que fazem excelente trabalho, que eu acho que poderia tranquilamente excluir essa tal negócio de mesa radiônica como apelo do seu trabalho e oferecesse para as pessoas que aportam aos seus programas de treinamento um treinamento robusto, por exemplo, para lidar com comportamento, para lidar com questão de saúde, bem-estar, lembrando que este tema é um tema de alta complexidade. Nós não resolvemos questões psicoemocionais simplesmente com um estalar de dedos, com uma viradinha de pêndulo. Claro que não.
Se você está falando, se você está dentro de um programa como esse, eu recomendo que você tenha um pouquinho de cuidado. Você está pensando que eu estou fazendo algum tipo de acusação? Não, eu só estou chamando a sua atenção para isso. Eu não tenho essa batalha não é mais minha. Essa batalha é sua. Nós estamos num nível hoje onde a informação está tão disseminada, você não sabe das coisas se você não quiser. Você não compreende as coisas se você não estudar. Você passa o tempo todo jogando Candy Crush e aí depois surge no final de semana um curso para você fazer de tal coisa, que usa uma tal mesa, que usa um tal negócio, e depois na segunda-feira você já pode abrir um consultório. Eu recomendo que você pense delicadamente e dedicadamente sobre a cagada que você está fazendo. Curto e grosso, tá? Você não pode mais ficar preocupado com a sua reputação. Você tem que ter autoridade. Daqui para frente a coisa é assim. Ou você tem autoridade, ou você está fora do baralho. Ou você, cara, está fora do baralho. Tá? Radiônica é coisa de adulto. Se você for trabalhar com radiônica, eu recomendo a você. Estude, mas estude muito. Você vai escolher uma máquina. Nós temos aqui excelentes fabricantes de máquinas aqui no Brasil. Tá? Pelo menos 3 que eu conheço, que eu sei que são excelentes fabricantes de máquina. Recorra a eles. Tá? Se você... Flávio, eu tenho aqui um desenho de uma máquina virtual e tudo mais, eu posso treinar com isso? Claro que não, né, cara? Isso é simulador de voo, cara. Você vai sentar na frente de um simulador de voo, vai voar olhando para a tela. A hora que você senta em um avião, nem que seja um Cessna 147 ou um 157, um avião pequeno, um aerobueiro, um Paulistinha, seja o que for, a hora que você se colocar num avião, tudo aquilo que você fez no simulador de voo não serve de nada. O máximo que você pode ter é uma racionalização da parte teórica do processo. Mas a hora que você senta, segura o avião na tua frente, a hora que as forças da gravidade começam a influir no teu corpo, a hora que o vento bate de frente, a hora que o avião decola, você não tem mais como voltar. E com os equipamentos virtuais é muito mais simples. Você não tem o peso da gravidade sobre você, o peso da responsabilidade de que se você errar, a aeronave pode cair. Tá bom? Fique com Deus. Grande abraço. Nos vemos no próximo vídeo. Cuide de sua vida. Tchau, tchau.